Se vamos falar sobre recomeço, significa que alguma coisa deu errado. E deu errado em algum lugar muito importante da vida, né? Em algum momento a gente toma alguma decisão significativa, escolhe algum caminho que potencialmente nos levaria a algo especial, grandioso, precioso, porém, por alguma circunstância, ou às vezes por responsabilidade própria, ou por circunstâncias da vida mesmo, nós nos vemos fora desse caminho, né? E essa decisão inicial, esses primeiros passos, eles se perdem, né? Esse começo que a gente tinha feito de uma maneira tão significativa, ele se perdeu. E isso dói muito. Dói porque geralmente essas decisões importantes, significativas, elas são tomadas com muito fundamento, com passos dados com clareza, pensados, organizados. E quando a gente perde isso e se vê fora desse caminho, nós somos colocados para fora disso, ou mesmo nós mesmos nos colocamos, isso traz um sofrimento que é bastante incômodo. Então, para a gente começar a falar sobre recomeços, é importante que a gente comece falando pelas coisas que deram errado. Porque como assim? Aquela decisão, aquele caminho que era o nosso caminho, precisamente nosso, se perdeu. Onde que ele foi parar? Cadê a lógica que o sustentava? Né? O que aconteceu com aquele caminho que era nosso, precisamente nosso? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Pri e nós vamos recomeçar esse processo de passar vergonha na internet e de explorar um pouco mais o YouTube para falar sobre questões de vida e também de criatividade. Quando eu comecei a pensar sobre essa questão dos recomeços, a primeira coisa que me veio à mente foi a necessidade de alguns processos de limpeza que esse recomeço pede. Porque se nós vamos recomeçar, significa que em algum momento nós já demos os primeiros passos desse processo. Né? Então, esse não é um início do zero, nós não estamos no estado inaugural tão puro assim, né? Não é nada do zero. Então, alguma coisa já aconteceu antes, em outras circunstâncias, e alguma bagagenzinha dali a gente tem. Porém, como eu disse no início, né, alguma coisa aconteceu e esse caminho se perdeu, ele foi contaminado, ele foi preenchido de elementos que não necessariamente fazem sentido para ele. Então, a gente precisa, nesse primeiro momento, pensar nas limpezas necessárias para a gente redescobrir esse caminho. E eu pensei nisso quando eu estava decorando um filtro da casa da minha mãe. Né? Era um filtro de barro, desses filtros normais, e ele estava muito deteriorado, né? E a gente pensou, conversei com a minha mãe e nós decidimos fazer uma decoração nele, para deixar ele mais bonitinho, né? E voltar a ser usado. Primeira coisa que eu fiz foi esboçar o desenho, pensar nas cores, enfim, comecei esse processo ali. Porém, por algum problema, eu precisei parar esse processo de decoração do filtro e me esqueci dele completamente. Não que eu me tenha me esquecido, né? Mas enfim, precisei pará-lo e deixar ele num cantinho. E ele saiu desse lugar de objeto de criação e foi para um lugar de entulho. E por ter ido para esse lugar de entulho, ele adquiriu as características desse lugar. Então ele ficou sujo, empoeirado, respingado com outras tintas, outros materiais colaram nele, a tintura inicial ficou manchada, enfim. Ele se desconfigurou, né? Ele se descaracterizou como objeto de criação e virou quase que um lixo. E a primeira coisa que eu precisei fazer para cuidar desse projeto, quando eu resolvi retomar ele, foi limpar toda essa sujeira, todas essas informações extras que o acometeram em virtude dele ter ido para um lugar e dele ter saído desse lugar de objeto de criação. Então, pensar em recomeço, para mim, significa, nesse momento, fazer primeiro esse processo de limpeza, né? Que talvez vai nos levar de novo para esse lugarzinho precioso do qual nós nos perdemos. Porque às vezes não dá para simplesmente sair andando, caminhando novamente, né? Como a vida, na verdade, ela não necessariamente segue uma linha reta e ela tem muito mais espirais e movimentos de sobe e desce, o recomeço, ele não necessariamente é possível com nós voltando, retomando uma caminhada linear, retinha, né? Sem alguns procedimentos específicos antes, né? Para as pessoas. Além dessa história do filtro, que é uma referência de arte plástica, né? Existe a poesia, que nos ajuda a pensar também sobre a influência dos processos criativos nos nossos pensamentos de vida. Existe um poema muito bonito do Carlos Drummond de Andrade, que circula muito nas redes sociais, principalmente com um aspecto motivacional. Porém, ele tem mais camadas e mais profundidade do que somente o aspecto motivacional que a gente vê no Instagram.
né? Provavelmente, principalmente agora nesse momento de fim de ano, vocês devem ter visto os stories circulando essa mensagem, né? É o poema Quando, de Carlos Drummond de Andrade. O finalzinho dele é o seguinte: então é hora de recomeçar tudo outra vez, sem ilusão e sem pressa, mas com a teimosia do inseto que busca um caminho no meio do terremoto. Esse é o finalzinho do poema, mas eu gostaria de chamar a atenção para o início e para o corpo do poema, que traz alguns aprofundamentos interessantes. Então ele vai dizer, o início do poema, ele vai dizer de um momento de quebra muito intenso, muito duro, né? Ele tem referências mais políticas, porém dá pra gente fazer configurações mais individuais também, né? Leituras mais individuais. Então ele tá falando assim, circunstâncias extremamente difíceis, pesadas, e no final a gente conclui por essa possibilidade de recomeço. Mas essas quebras, elas estão ali, né? Vou ler alguns trechos para vocês. Quando faltam a confiança e o arroz, a prudência e o feijão, o leite e a tranquilidade das vacas, só depois do corpo do poema inteiro falando dessas quebras e dessa falta de legitimidade das circunstâncias atuais, é que o Carlos Drummond de Andrade traz essa informação, esse empurrão, nos dizendo que é hora de recomeçar tudo outra vez, né? Sem ilusão, sem teimosia, mas com essa persistência do inseto que caminha buscando um novo caminho em meio ao terremoto. E quando nós falamos tanto dessa questão do filtro de barro quanto do poema, o que fica é essa importância dessa mescla e dessa composição entre os aspectos simbólico e físico da vida, né? Quando a gente compõe alguma circunstância pensando em simbologias, em significados e realidade, a gente alcança um nível de profundidade um pouquinho maior do que leituras que sejam mais simplistas. Vejam que bonito isso, né? Quando Carlos Drummond de Andrade fala que faltam a confiança e o arroz, né? Tem algo aí abstrato e concreto, né? Que nos remete a um mundo individual do ponto de vista emocional, psíquico, mas também do ponto de vista físico, né? Eu estou com fome e estou inseguro, né? Falta prudência e o feijão, continuo com fome e o que eu tenho em termos de decisões é imprudência, mais insegurança. Falta o leite e a tranquilidade das vacas. Ou seja, também, mais uma vez, falta alimento, mas falta descanso. Isso é quando a gente faz uma leitura, né? Obviamente, essa circunstância mais pesada, quando a gente faz esse concreto e o simbólico, nós percebemos, e isso nos possibilita alcançar um pouco mais de profundidade nas leituras de mundo que nós nos propomos a fazer. Essas composições de simbólico, abstrato e realidade, concreto, elas têm uma relação muito próxima da nossa organização psíquica, da nossa construção de identidade, das nossas percepções individuais e coletivas. Por isso que os processos, principalmente nos processos de encerramento de ciclo, virada de ano, a limpeza faz parte dos rituais de muita gente, né? Limpar guarda-roupa, limpar armário, porque eu faço esse aspecto físico, mas também me coloco, mentalmente falando, disposto a abrir outras áreas da vida e a caminhar por outros caminhos. Pessoal, voltando para gravar um adendo, porque a vida é tão doida, principalmente nesse aspecto da criatividade e da legitimidade desses movimentos, que depois que eu tinha gravado o vídeo inicial, eu estava editando o vídeo e eu ganhei isso aqui de presente no Amigo Oculto Temporão, que nós fizemos agora em fevereiro, na verdade, que foi de uma pessoa muito querida, que me deu o quê? Ela me viu pintando filtro nas redes sociais, ela me presenteou com uma base pro filtro, com uma base e um copinho para eu terminar de pintar. Essa é uma lição muito interessante que eu gosto bastante da arte, porque os nossos movimentos, parece que eles abrem outros caminhos que a gente não imagina, a gente não está esperando, e algumas coisas muito bonitas acontecem quando a gente pensa na criatividade como uma leitura possível e muito legítima de vida. Enfim, retomei um caminho que estava abandonado e a vida me presenteou com um incentivo para que eu continuasse. E quando a gente lembra que recomeço tem a ver também com um processo que já começou em algum momento, né? Eu gosto de lembrar também do Rubem Alves, que fala o seguinte num poeminha muito bonitinho. Eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram,
desencaixotar emoções e recuperar sentidos. Olha só, se eu preciso raspar as tintas com que me pintaram, significa que, sei lá, passou alguém por aqui, me pintou com alguma coisa e eu preciso tirar isso de mim. Esse processo de limpeza que está retratado de uma forma simbólica no poema e na fala do Rubem Alves. E olha só, mais uma vez, se eu preciso desencaixotar emoções, é porque alguma emoção foi encaixotada, né? Foi para algum fundo de armário, para algum lugar que não era dela, né? E a gente precisa fazer todo esse processo de limpeza, de tirar, de desenterrar algumas coisas. E é difícil também. Pois bem, se recomeçar tem a ver com esse processo de limpeza, da gente perceber esses aspectos simbólicos e de realidade da vida, o que vem depois de nós fazermos esses primeiros passos? De a gente fazer de limpar o que era preciso, de tirar o entulho que estava ali e de enxergar de novo com um pouco mais de clareza esse caminho, né? Então, depois que eu de fato me coloquei no início novamente, me dei uma resetada, o que vem depois disso, né? Depois desse primeiro passo? A sensação que tem é que me vem uma nova onda de aprendizado. Eu vou para algum estado inaugural, mas não mesmo do início do caminho, quando eu fiz esse processo pela primeira vez. Porque agora eu tenho um pouco mais de bagagem, um pouco mais de repertório do que aconteceu e de para onde ir e para onde não ir, né? Até mesmo para não repetir os mesmos erros, né? E é uma escolha também a gente caminhar com o peso das coisas que aconteceram ou então somente com as memórias como referência, né? Para que isso também não nos contamine nos caminhos futuros. Então eu não carrego mais a sujeira que acometeu o meu caminho, mas eu passo a carregar agora as memórias para que eu tenha a possibilidade de lapidar o meu futuro de uma maneira significativa e mais leve, talvez. Enfim, eu acho que falar sobre recomeços é isso. Se você gostou, fique aqui comigo e nos vemos na próxima. Um beijo, tchau, tchau.